E aí, pessoal, vamos falar hoje de um processo que, olha, talvez não seja o mais glamuroso do corpo humano, mas com certeza é um dos mais fascinantes: a formação da urina. Pensa só, é como se a gente tivesse uma estação de tratamento super avançada trabalhando dentro de nós sem parar. E o produto final é um verdadeiro raio-x da nossa saúde. Bora mergulhar nessa engenharia biológica? E essa ideia de que a urina é um espelho da saúde, isso não é de hoje, não. Na verdade, a análise da urina foi o que deu o pontapé inicial para a medicina laboratorial. Desde a antiguidade já se estudava isso. E o motivo é simples. A urina é basicamente uma versão filtrada do nosso plasma sanguíneo. Como é super fácil de coletar, ela acaba sendo uma janela incrível para a gente espiar como andam as principais funções do nosso corpo. Certo. Então, para entender como essa filtragem toda funciona, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa do tesouro, na arquitetura do sistema. Nossa viagem começa agora, com uma visão geral do sistema urinário. E aqui estão os nossos protagonistas. Temos os dois rins com aquele formato clássico de feijão, que são os responsáveis pelo trabalho pesado de filtrar o sangue. Daí saem os ureteres, que são tipo os canos que levam a urina até a bexiga. A bexiga, por sua vez, funciona como um reservatório temporário. E, por fim, a uretra, que é o canal de saída. Uma equipe que trabalha em perfeita sintonia, né? Agora, vamos dar um zoom e entrar em um desses rins. Ele não é uma coisa só, uma massa uniforme. Dá para ver claramente duas regiões. A parte de fora, mais externa, é o córtex. E a parte de dentro, mais interna, é a medula. Essa medula tem umas estruturas que parecem uns cones. São as pirâmides renais. É bem aí dentro que a mágica toda acontece. E quando eu falo mágica, não é força de expressão. A gente está falando de um trabalho em escala industrial. Pensa só, cada rim tem mais ou menos 1.200.000 pequenas fábricas funcionando sem parar. Isso mesmo, e são essas unidades que são a chave de tudo. E essa fábrica microscópica, a unidade que realmente faz o trabalho acontecer no rim, tem nome. É o néfron. É nele que o sangue é limpo e a urina de fato é produzida. Dá uma olhada nessa estrutura. Parece complexa, né? E é mesmo. Ali, ó, a gente tem o glomérulo, que é esse emaranhado de vasinhos de sangue bem fininhos, é por onde o sangue chega. E depois vem todo um sistema de túbulos que vai processar o líquido que foi filtrado. E o mais doido é pensar que cada uma daquelas 1.200.000 unidades está fazendo exatamente isso, agora, nesse exato momento. Então, para a gente organizar as ideias, o néfron é essa estrutura microscópica que filtra o sangue para produzir a urina. Ele tem basicamente duas partes principais: o glomérulo, que é a peneira, a unidade de filtração, e depois os túbulos renais, que são os canos onde acontece o processamento. Simples assim: primeiro filtra, depois processa. Sabe qual a melhor forma de imaginar o que acontece nesses túbulos? Pensa numa linha de montagem, daquelas bem eficientes. O líquido filtrado entra por um lado, vai passando por várias estações, sendo modificado, e no final sai o produto pronto, a urina. E essa linha de montagem funciona em 3 passos que são fundamentais. O primeiro é a filtração glomerular, que é quando o sangue é peneirado lá no glomérulo. O segundo é a reabsorção tubular, que é o momento em que o corpo, espertamente, pega de volta tudo que é útil. E o terceiro passo é a secreção tubular, que é tipo a limpeza final, quando o corpo joga fora mais algumas coisas que não quer. Então a lógica é: filtra, recupera o que é bom e descarta o que não presta. Essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. Olha só, o sangue chega com pressão ali no glomérulo. Daí, a água e um monte de moléculas pequenas são empurradas para fora dos vasos e caem no túbulo, formando o que a gente chama de filtrado. Essa é a primeira etapa, a filtração. Aí, conforme esse líquido vai caminhando pelos túbulos, o corpo começa a pegar de volta o que interessa: água, glicose, sais. Isso é a reabsorção. E, ao mesmo tempo, o sangue aproveita para jogar mais algum lixo direto lá no túbulo. Essa é a secreção. O que sobra no final de tudo isso? A urina. Ok, agora só para a gente ter uma ideia do tamanho desse trabalho. Um desafio: quanto de plasma os rins filtram por dia? Chuta um número aí. 180 litros. É isso mesmo, 180 litros por dia.
Se a gente pensar que no corpo todo circulam mais ou menos uns 3 litros de plasma, isso quer dizer que nosso plasma é completamente filtrado pelos rins umas 60 vezes por dia. 60 vezes! É ou não é uma capacidade de purificação incrível? Mas agora vem o pulo do gato. Desses 180 litros que são filtrados, a gente só produz, em média, de 1 a 2 litros de urina. Ou seja, mais de 99% de tudo que foi filtrado é reabsorvido, volta para o corpo. Se não fosse esse passo da reabsorção, nossa, a gente ia desidratar completamente em questão de minutos. É um processo vital. Beleza, já entendemos como a urina é fabricada. Mas do que ela é feita afinal? O que tem nesse produto final que a gente elimina? Então, na essência, a urina é até que bem simples. A maior parte dela, tipo 95%, é só água. A parte interessante mesmo está nos outros 5%. É ali que estão os solutos, ou seja, as substâncias que estão dissolvidas e que o corpo precisa mandar embora. E é nesses 5% que a história fica boa. O principal componente orgânico que a gente joga fora é a ureia, que vem lá do metabolismo das proteínas. Para ter uma ideia, ela é quase metade de tudo que está dissolvido ali. Além dela, tem a creatinina, que vem dos músculos, e o ácido úrico. Já do lado dos inorgânicos, o campeão é o cloreto, que vem principalmente do sal que a gente come. E por que isso é importante? Porque um relatório de saúde bom é aquele que mostra esses componentes aí nas quantidades certas. Tão importante quanto ver o que está lá é não ver o que não deveria estar, como glicose ou proteínas, que deveriam ter sido reabsorvidas. E para fechar, uma curiosidade direta da bancada do laboratório. Sabe como um profissional tem certeza de que um líquido desconhecido é mesmo urina? É bem simples, na verdade. Eles procuram por altas concentrações de ureia e creatinina. Nenhum outro fluido do nosso corpo tem esses dois compostos em níveis tão altos. É a assinatura química da urina. E tudo isso nos traz de volta para o começo da nossa conversa. A gente viajou pela anatomia, entendeu a fisiologia da filtração, da reabsorção, da secreção e viu a composição final. Cada detalhe, desde a cor até o que tem dissolvido ali, é um reflexo direto do que está acontecendo dentro da gente. Então fica a reflexão final. Se a urina é esse espelho, esse relatório diário da nossa saúde, o que será que ela está dizendo sobre o nosso corpo hoje?